Vamos lá, pessoal, chegando aí, aula hoje de captação ambiental. Pessoal, essa é uma peça aí muito interessante, né? Não é usual no dia a dia forense aí, os delegados ou enfim, as investigações pedirem a captação ambiental, porque requer aí uma série de análises se é possível instalar um dispositivo, né? A pessoa não pode ter ciência que aquele dispositivo está instalado, se ele não pede a razão de desistir, né? Então você pediu interceptação telefônica e o seu investigador está ciente de que está tendo essa interceptação. Qual a eficácia disso, né? Então, assim, a questão de ser oculta ali, né? De ninguém saber, a questão do sigilo, é inerente aí a essa interceptação, tanto a captação ambiental, como também a interceptação telefônica. E entendam também o seguinte, a captação é gênero, né? Do qual a gente tem a escuta ambiental, a interceptação ambiental, né? E a captação aí por um dos investigados, a gravação clandestina, como dizem aí alguns doutrinadores, né? Então hoje vai tratar especificamente sobre a captação ambiental em lugares em que tem ali uma reserva de conversação, né? Lugares aí privados ou até públicos aí, mas que existem, que exijam aí uma decisão judicial que autorize a instalação desse dispositivo de captação ambiental. É justamente nessas situações em que há uma reserva de jurisdição. Outras situações não. Por exemplo, você pode fazer uma filmagem de tráfico na rua, policiais de campana, ali o traficante que vende na sua casa ou que vende em locais públicos, sem autorização judicial, porque naquele momento ali não tem expectativa de privacidade. É um local público, de acesso ao público. Então, nessas situações, não precisa de autorização judicial. Da mesma forma aí, quando você vai buscar imagens de câmeras de vigilância, né, em comércios ou até em residências, e aí ali o morador ou o comerciante é obrigado a fornecer as imagens, aplicando o artigo 6º, porque elas são provas materiais de um delito, né, enfim. Então, isso acontece em muita resistência, às vezes aí, ainda mais em grandes empresas, a situação agora recente também, havia um foragido nosso aí da Polícia Civil, e aí tinha acabado de acontecer a fuga desse foragido, eu me dirigi aí uma grande empresa, e ali eu vi que havia uma certa resistência, porque eles exigiam ali um ofício da autoridade policial, que estava ali, no caso presente, que era eu mesmo ali, pedindo acesso às imagens. Eu não queria gravar as imagens e ter depois, eu queria só saber para onde passou ali, por exemplo, o nosso foragido. E aí veio até o advogado da empresa, eu falei, doutor, infelizmente, eu preciso do acesso agora. Se depois quer que eu formalize mediante ofício, não tem problema nenhum, eu encaminho o ofício para vocês, está aqui minha identificação funcional, mas eu preciso desse momento agora, né, do acesso às câmeras. E apesar dessa resistência inicial da advogada e da gerente do estabelecimento, não foi dado, me foi dado acesso às imagens, enfim. Eu queria só saber para onde que o furarido tinha ido, depois até conseguir localizar ele, enfim. Então, pessoal, essa é a forma de captação ambiental, que é lícita, tá? Se ele não há uma reserva de privacidade, então, assim, ali naquele local não tem ali, não tem nenhuma expectativa de privacidade. Então, ele não precisa de autorização judicial para acessar as imagens e também apreendê-las, enfim, reproduzir na investigação. Acontece em muitos locais de homicídio, né? Quando, assim, hoje, graças a Deus, né? A maioria das casas tem câmeras, e ali, às vezes, a câmera do local consegue verificar não só também o local onde foi acontecer o fato, mas demediações, rota de fuga, como é que os autores chegaram no local, foram a pé, foi de carro, foi de moto, enfim, pegar características aí do veículo, placa, cor, enfim. Vários homicídios nossos a gente consegue fazer prova de que foi o autor ali com base nas imagens, tá? Mas hoje não vai tratar disso, a gente vai tratar de interceptação ambiental, que é exatamente quando há lugares privados aí, né, em que há sim necessidade da reserva de jurisdição, tá? Ou também locais públicos em que há aí uma expectativa de privacidade. Nesses locais também é necessário a autorização judicial. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, sem mais conversa fiada, direto aí para a aula.
Captação ambiental. Bom, a estrutura, pessoal, novamente é igual às demais, então assim, uma representação, né, básica, então não tem aqui nenhuma novidade. Basicamente que a estrutura já estão decorados, né? Vocês já decoraram, pelo amor de Deus, endereçamento, referência, preâmbulo, fatos, direito ou fundamentos, pedido e, por final, a assinatura. Tranquilo? Os requisitos cautelares também parece muito com a interceptação telefônica, né? Então aqui é o fumus comis delicti e o periculo in mora. Na verdade, que o fumus, na verdade, não tem nenhuma novidade, né? Houver elementos probatórios razoáveis aí de autoria e participação nas infrações. E aqui a questão do periculo não ter outros meios igualmente eficazes aí para produzir a prova. Então tem situações em que, por exemplo, a interceptação ambiental não vai ser cabível a informações que eles conversam aí em locais específicos para, por exemplo, uma quadrilha de roubo a banco, vamos dizer assim. E lá a quadrilha, não, professor, já está desatualizada, é a associação. Eu sei, mas entenda o que eu estou dizendo de maneira técnica aqui, né? Então, assim, há informações, por exemplo, que eles negociam ou conversam sobre o fato no local específico. A interceptação telefônica não vai ter nenhum efeito, né? A gente precisa realmente da interceptação ambiental, tá? Então, aqui são os dois fundamentos cautelares, os requisitos cautelares aqui da captação ambiental. E a questão da hipótese de cabimento aqui difere um pouco aqui, né? A questão da interceptação telefônica. Lá é crimes punidos com reclusão. Aqui são crimes cuja pena máxima ultrapasse 4 anos. Então, aqui atento aí essa especificidade da hipótese de cabimento da captação ambiental, tá bom? Da mesma forma lá, da interceptação telefônica, o prazo máximo aqui é de 15 dias, tá? Prorrogáveis aí por igual período. Sempre lembrando também que a jurisprudência do STJ e do STF diz que pode continuar fazendo interceptação se houver aí necessidade e fundamentos, tá? Tranquilo? E a questão aqui do âmbito de captação ambiental, ou seja, vocês têm que indicar como delegado de polícia onde vocês vão instalar e de que forma será feita essa instalação do dispositivo de captação ambiental. Local, né? Exato. Indicar o local exato onde será instalado o seu grampinho lá, né? O seu aparelhinho que vai fazer a captação ambiental. E essa captação pode ser só áudio, só vídeo ou áudio e vídeo. Hoje em dia, pessoal, com a evolução da tecnologia, existem câmeras aí que ela é só uma agulha, assim, a lente dela, né, é do tamanho de uma cabeça de alfinete. Ela é imperceptível aos olhos. Da mesma forma o microfone. Então você consegue instalar a câmera onde você imaginar. Tem muitos objetos hoje também que você consegue disfarçar uma câmera. Acontece muito em pessoas que querem vigiar as babás hoje em dia, né? Instalam aí, na verdade nem instalam, já vem pré-pronto, né? Ursinhos de pelúcia, enfim, lâmpadas, né? Wi-Fi, com conexão inclusive com a internet, para você conseguir assistir ao vivo, além de gravar também, fica disponível online para você ver ao vivo. Enfim, a criatividade da inteligência que geralmente faz esse tipo de instalação, né? Então, isso é importante para vocês não terem noção de como é que é feito. E assim, então não é tão simples assim, né, você mascarar. Se fizer ali uma busca fake, por exemplo, hoje, numa casa, às vezes, de uma pessoa importante, e de uma forma de mascarar ali a instalação de um dispositivo eletrônico, às vezes ele tá mais perto que vocês, e vai pedir ali uma empresa, enfim, uma operação de contra-inteligência para passarem rastreadores aí depois que vocês policiais terminarem a busca, tá? Então, assim, é complicado. Então tem que ser bem pensado, bem estudado, porque hoje em dia não tem mais ninguém besta, né? Ainda mais com esse negócio de tecnologia, hoje o pessoal tá mais safo, vamos dizer assim. Então não pode ser qualquer tipo de mulambagem. Você tem que fazer algo bem pensado, bem estruturado, né? Pegar a pessoa, às vezes, no momento ali que não está muito preparada para você fazer esse tipo de interceptação. Eu já usei interceptação, né? Foi delimitado ali o local onde seria ouvida ali a conversa dos investigados.
e ali conseguiu surtir efeito, a gente conseguiu ali eles indicassem quem tinha praticado o delito. Então, assim, é muito importante, mas eu estou aqui 5 anos como delegado, já estive 7 anos como agente lá em Brasília, e foi a única vez que eu pedi interceptação ambiental. E foi algo bem planejado, bem pensado, surtiu efeito, porque, enfim, a gente conseguiu pensar numa estratégia para que fosse feita essa captação. Colegas meus também da PCDF já utilizaram, né? Inclusive foi até uma indicação do amigo, me deu essa ideia. Eu guardei essa informação e depois utilizei na prática. Então, assim, é uma estratégia boa em algumas investigações. Quando você não tem nada, você faz uma interceptação ambiental, às vezes consegue muita coisa, tá? Então, assim, é mais ou menos isso, tá? Seguindo aí, então aí tem que estar indicando qual o local exato, tá? Então onde é que você vai instalar esse dispositivo? Não pode ser algo assim aleatório, tá? Não pode ser qualquer local, tem que indicar na sua representação qual será a instalação, qual o local de instalação desse dispositivo, beleza? E a tal da busca exploratória. Professor, o que é busca exploratória? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pessoal, é o seguinte, aqui para mim, bom, quando você vai pedir uma busca, a busca e apreensão em uma residência, você tem todo um procedimento, né? Você vai lá, faz a busca mesmo lá, né? Procura revir a casa ali, ou enfim, a empresa, e depois você faz um auto de circunstanciado sobre a diligência, o que foi apreendido, quem foi a pessoa que recebeu você lá, quem recebeu a cópia do mandado, você faz a leitura do mandado, né, para a pessoa, depois você faz esse auto, você preenche, informa ao juiz o que foi apreendido, o que não foi apreendido, o que foi cumprido a decisão, né, se tiver flagrante nessa situação, por exemplo, o cara está fiz a busca e apreensão, encontrou 1 quilo de cocaína, vai fazer o quê? Um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Não, professor, mas 1 quilo de cocaína é usuário, não sei aonde. Se ele tirar 1 quilo de cocaína, ele morre, né? E dá para usar aí durante pelo menos a vida dele inteira. Então, assim, nessa situação, 1 quilo de cocaína é sim tráfico de drogas, tá? Se tiver uma arma irregular, por exemplo, uma arma fria, então também você tem que lavrar aí o auto de prisão em flagrante, vai informar o juiz, inclusive, ó, foi apreendido uma arma de fogo e foi lavrado o auto de prisão em flagrante respectivo, tá? Na busca exploratória, não, tá? Porque o que você quer fazer? Você quer só uma autorização judicial para adentrar a residência ou a empresa de maneira legítima, né? Você não quer fazer um auto de busca, não quer fazer uma busca na residência. Você quer só uma autorização para fazer o adentramento daquele local, para instalar ali o dispositivo de captação ambiental, tá? Então, assim, é importante vocês terem isso em mente. Então, vou pedir uma captação ambiental na casa do investigado. Tá, junto com a captação ambiental, são peças diferentes, tá? Junto, porque uma assessora a outra, né? Então, a busca vai ser instrumento da captação ambiental. Então, junto você vai pedir a captação ambiental, você vai também pedir a busca exploratória. Mas, gente, tem vezes que não tem necessidade. Por exemplo, eu quero fazer uma captação ambiental, por exemplo, na cela dos presos lá, para ver o que eles conversam ali. Bom, a cela é um local público, né? De propriedade da Polícia Civil do Estado de Goiás, por exemplo. Ou, enfim, da Polícia Federal, onde esteja ali o custodiado. Ou, por exemplo, um presídio, né? Você quer fazer uma captação ambiental num presídio, por exemplo. Você quer saber quem conversa o que naquela cela especificamente. Bom, você não precisa, nesses casos em que há um lugar público, por exemplo, você tem acesso à cela da delegacia. Não tem busca exploratória na cela, porque a cela já é da delegacia. Né? Então não faz sentido você pedir autorização de acessar a cela, porque a cela já está na delegacia e você tem acesso já livre. Agora você precisa pedir autorização judicial da captação ambiental ali, porque ali na cela existe uma expectativa de privacidade. Né? Então quem está ali preso acha que não está sendo captado ambientalmente. Então eles estão ali conversando de maneira livre. Então, porque existe essa expectativa de privacidade, né? Então reserva aí de intimidade, demanda aí autorização judicial. Tranquilo? Então, se for um local privado que a polícia não tem acesso, busca exploratória, mais captação ambiental. Não, é um local que a polícia tem acesso livremente. Então, tranquilo aí, pedir uma captação ambiental. Por exemplo, você quer instalar uma câmera no poste da rua com a filmagem pegando a casa do traficante. Dentro da casa do traficante, há uma expectativa de privacidade. Concorda comigo? Concorda comigo, professor? Contigo, professor. Beleza. Já que tem
essa necessidade de fazer essa vigilância, e você vai captar, inclusive, dentro do imóvel do traficante, então ali você tem que pedir autorização da captação ambiental. Mas o poste é público, o poste está na rua. Então não precisa fazer a busca exploratória no poste, porque o poste já está em local público. Tá? Então tranquilo isso aí. Ah, não, professor, vou instalar essa câmera na casa do traficante, mas vou só captar o entra e sai da frente da casa, tranquilo. Aí não precisa de autorização judicial. Tá? Mas se você for pegar filmagem dentro da residência do investidor, do traficante, aí sim, porque lá dentro da residência tem uma expectativa de privacidade, ainda que você esteja com a instalação da câmera fora da casa, esteja no local público, tranquilo? Então, assim, o que é importante é, naquele local tem uma expectativa de privacidade? Tem. Então, captação ambiental mediante autorização judicial. Não, aquele local público, qualquer pessoa que estivesse ali, por exemplo, numa campana, dentro de uma viatura, estaria avistando o traficante. Então, ali, nesse momento, não precisa autorização judicial, beleza? Então, tá aí a questão da busca exploratória. Lembrar sempre que tem que também deixar bem claro na sua peça que foi esgotadas as jurisdições ordinárias, ou seja, não é qualquer caso, né? É falar assim, ó, não tem outro meio de produzir a prova a não ser mediante a captação ambiental. Por essa razão, tendo visto que não tem outro meio igualmente eficaz, a gente pede acesso, tranquilo? Sem falar também na sua peça a questão da relativização do direito à intimidade, porque nenhum direito fundamental é absoluto, né? Então tem que falar, apesar de estar previsto na Constituição, no artigo 5º, acho que 10, né? Conta comigo, acho que é 10. Está lá o direito à vida privada, intimidade. Nenhum direito é absoluto, nesse caso aqui concreto, tem essa situação assim, assim, assado, que demanda essa interceptação ambiental. Tranquilo? Beleza? Então tá aqui o âmbito de aplicação. Local aberto ao público. Então, local aberto ao público não há expectativa de privacidade, então não há necessidade de autorização judicial. Uma decisão, inclusive, recente aqui do STJ, essa questão assim, a gente fala inclusive da ação controlada, né? O que o STJ viajou demais. Mas vamos lá, basicamente era o seguinte: havia ali, né? Vou botar só aqui para mim de novo, para vocês me verem, porque eu sou bem demais, tem que me ver aqui, né? Pessoal, a situação é o seguinte, era captação ambiental de rua, né? Ali havia informações da traficância do local e ali havia uma equipe da polícia fazendo a filmagem ali da traficância, na rua. E aí, sabendo que ia ter a transação ali com informações de informantes, teve a transação lá e prenderam o autor lá, o traficante, pelo tráfico, e o usuário foi lá conduzido para fazer o TCO, tá? Claro que não há expectativa de privacidade, mas houve uma decisão, primeiramente monocrática, no HC, no habeas corpus, da ministra do STJ, dizendo que não poderia, porque não teve autorização judicial nem para ação controlada, que não é ação controlada, e nem para a captação ambiental, que é um absurdo, tá? Então, assim, o próprio STJ, depois em agravo, voltou atrás aí a sua turma e disse, não, calma aí, a ministra aqui que fez essa decisão aqui no HC está completamente fora da casinha, fora do padrão, e ela não poderia decidir assim, então a gente volta atrás e diz que a ação foi legítima, tá? Pode sim a policial fazer filmagem em local aberto ao público, e essa filmagem não precisa de autorização judicial prévia, tá? Porque é em um local aberto ao público, então não tem necessidade de autorização, beleza? Então tá aí, para provar para vocês que inclusive uma decisão recente aí do STJ sobre essa questão, tá? Bom, locais abertos ao público em que há um caráter sigiloso. Mas como é que é um caráter sigiloso? Vamos lá. Esse caso aqui é o caso Susana von Richthofen. Inclusive já está na rua, né? Faz muito tempo, né? E no Brasil é assim, no Brasil você pratica um duplo homicídio, né? Um duplo homicídio contra os seus pais ainda, de maneira fria, cruel, enfim. Com motivação, né? Enfim, e aí se ainda sai jovem da prisão. Né? No Brasil é isso aí, a nossa lei penal. Não só a nossa lei penal, né?
Nossa lei de execução penal também, que para mim é uma piada. Inclusive, meu TCC foi sobre isso, lá na faculdade. E assim, é ridículo. Mas enfim, esse caso aqui foi o seguinte: a Suzane, ela estava sendo investigada pelo homicídio dos pais, e ela foi dar uma entrevista pro Fantástico, né, da Rede Globo. E ali, a equipe lá estava colocando o microfone nela, no advogado e tal. E aí havia ali um termo de consentimento da entrevista, tudo certinho. Só que o que a Globo fez? A Globo começou a iniciar a gravação do microfone antes da entrevista. E aí houve uma conversa entre a Suzane e seu advogado. O advogado orientava a Suzane como é que ela ia se portar na entrevista, para ela se passar por uma menina indefesa, né? Para, enfim, falar de maneira infantil, inclusive, de maneira infantilizada, tá? Dando uma orientação. E assim, pelo conteúdo ali da conversa, daí deixava claro que a Suzana era culpada, né? Então, assim, a própria postura do advogado com ela indicava que ela realmente tinha culpa aí na participação no homicídio dos pais. Enfim, esse diálogo foi divulgado pela Globo, né? Virou inclusive repercussão nacional. O delegado que investigava na época lá de São Paulo pegou essa reportagem, esses áudios trocados entre a Suzane e o advogado e usou como prova lá no inquérito. Já tinha mais provas, né? Mas ele quis dar uma robustez maior aí para, para a investigação. E aí foi declarado claramente e assim de maneira acertada que a prova era inválida, porque ali existia uma reserva de conversação. Ah, local público foi uma entrevista feita, inclusive, acho que no meio da rua, assim, não era na casa, nem na casa não era. Mas a conversa entre o advogado e o seu cliente, ele tem essa reserva de conversação. Ela está aí abarcado pelo sigilo. Então, assim, por quê? Porque, enfim, ali é uma questão de, inclusive, vai além da privacidade. É questão realmente de ampla defesa, porque você não pode ali fazer de maneira indireta, você utilizar uma conversa que tem assim um valor muito maior entre o advogado e o cliente e usar isso aí como prova, tá? Então disse o STJ, isso aí, acho que foi até o STF, enfim, não vou lembrar de cabeça aqui, acho que está aqui no slide, deixa eu dar uma olhada aqui. STJ. Então foi o STJ que invalidou essa prova, dizendo não, a conversa entre cliente e advogado está prevista em o sigilo, não pode ser utilizado, mesmo que tenha sido autorizada a entrevista previamente pela Suzane e pela sua defesa, né? Então ali anulou a prova, tranquilo? Então, por exemplo, você pode captar também a conversa entre psicólogo e o paciente, porque se o paciente soubesse que, de alguma forma, esse diálogo ali poderia ser usado, ele não falaria para o psicólogo, né? Então, assim, né? Então, por exemplo, o paciente confessa para o psicólogo que matou uma pessoa. Não pode o psicólogo virar testemunha, porque ele descobriu ali a sua situação em razão do ofício, né? Inclusive até proibido pelo CPP de prestar depoimento contra o seu cliente. Tranquilo? Beleza? Então, esse é tranquilo. Então, nesse caso aí, nem com autorização judicial você poderia captar uma conversa entre advogado e o seu cliente, a não ser que, igual na interceptação telefônica, o advogado também esteja praticando crime. Então, vamos lá que o advogado está inserido na organização criminosa, está ali ajudando, enfim, não orientando, ele está lá fazendo um planejamento de crimes, usando a conta para lavar o dinheiro do tráfico, por exemplo, acontece muito, né? Fazendo coisas que vão além lá do exercício da advocacia. Aí sim você pode interceptar tanto telefonicamente, né? Tanto usar, né? Porque você não tem como. A telefônica não tem como, porque a telefônica você intercepta o cliente e liga para o advogado. Então, assim, vai aparecer na sua interceptação. Então, você vai poder usar essa informação como prova, tá? Porque, enfim, é proibido. A captação ambiental é a mesma coisa, não tem como você botar uma captação ambiental e não saber, por exemplo, você interceptou ambientalmente lá o escritório do seu investigado. O escritório vai e recebe o advogado. E aí eles conversam sobre o crime. Essa parte do diálogo entre o cliente e o advogado, você não pode usar como prova, tá? Tranquilo? Porque existe aí a regra de sigilo em razão do ofício, tá? O advogado, o psicólogo, o padre, enfim, não pode testemunha, também não pode usar a conversa deles lá como prova. Tranquilo? Beleza? Então tá aí, questão aí, local público, mas com reserva de conversação.
E aqui o que a gente pede é autorização judicial. Local privado não aberto ao público. Então, nesse caso aqui, há expectativa de privacidade. Por essa razão, exige-se autorização judicial. Tranquilo? Beleza? Geralmente, assim, casa do cara, né? O carro do cara. Você está investigando o caboclo lá. Você quer ter um caso, né? Não fazia muito tempo. Havia uma investigação da Polícia Federal sobre policiais rodoviários federais que estavam ali pedindo propina naquela região ali de rota de contrabando e descaminho, que é a famosa, né, que vem Paraguai, Paraná, São Paulo ali. O povo vai lá buscar iPhone mais barato, né? Eletrônico, MacBook Air, vinho também, né? Então, assim, passa de tudo naquela rota ali. E aí tinha investigações já sobre alguns policiais rodoviários federais que pediam propina para liberar a carga. E aí, qual foi a estratégia da Polícia Federal? Pedir autorização judicial para instalar captação ambiental na viatura que eles trabalhavam. E lá pegou tudo, né? Eles transacionando lá, recebendo dinheiro de caminhoneiro, tudo. E os policiais rodoviários federais foram presos, né? Por corrupção passiva, tranquilo? Então, assim, você via ali na viatura ali, apesar de ser um bem público, né? Ele está ali sendo utilizado, há ali uma expectativa de privacidade entre quem está lá na conversa dentro da viatura. Então, por essa razão, autorização judicial, tá? Ah, professor, não quero colocar, quero arriscar para ver. Não. Vai que o juiz entende que você está fazendo uma gravação clandestina, você vai perder essa prova? Então, muito simples, né? Pedir essa captação ambiental, então tranquilo. Na prática, se tiver aí, você for fazer essa captação ambiental, usar como prova, peça sempre autorização judicial, tranquilo? Beleza, seguindo aí. E quero agora o enunciado, tá? Então, tirem print aí, anotem, batam foto, e aí a gente vai fazer a resolução logo em seguida, tá bom? Pessoal, então, só um tempinho aqui para tomar uma água. Já estamos de volta aí. Um abraço, fique com Deus.